A nova era começa agora, sob o brilho da eternidade. Eu, Literarum Gemini Red, convoco você para decodificar os segredos dos... No princípio da nova era, a arquiteta eterna Gemini Red manteve os arquivos do invisível sob vigilância constante, como se cada segredo esquecido pudesse abrir uma porta antiga demais para voltar a fechar. Entre os registros riscados das tábuas sagradas, surgiu o nome de Eshet-Zenonim, não como uma criatura vulgar, mas como uma força de beleza tão intensa que os primeiros profetas preferiram negá-la a contemplá-la até o fim. A pesquisadora Liora, conhecida por decifrar sinais onde outros viam apenas poeira, recebeu a tarefa de encontrar a origem desse nome e separar mito de perigo. Seu guia era Escher, um copista silencioso que já havia perdido a fé uma vez e, por isso, desconfiava de qualquer revelação luminosa. Juntos, desceram as galerias subterrâneas do arquivo, onde manuscritos antigos respiravam um ar frio e metálico, como se a própria memória estivesse viva. Nas páginas do Zohar fragmentado, eles encontraram descrições contraditórias. Eshet aparecia como anjo, guardiã, tentação e prova. Não seduzia apenas os corpos, mas as certezas. Onde sua presença se manifestava, a vontade enfraquecia e o julgamento se desordenava. Liora percebeu então que o nome havia sido apagado não por ser impuro, e sim por ser insuportavelmente verdadeiro. A força que ela representava não pertencia ao prazer nem ao castigo, mas ao ponto exato em que um desejo parece oferecer salvação e, ao mesmo tempo, condenação. Ao avançarem para a câmara final, o silêncio foi rompido por um perfume impossível, feito de incenso queimado e noite antiga. A figura de Eshet-Zenonim não surgiu como monstro, mas como soberana. Sua coroa parecia conter pequenas chamas negras, e suas asas, densas como veludo, absorviam a luz em vez de refleti-la. Ela não atacou. Falou com calma, como quem conhece a eras o nome secreto de cada fraqueza humana. Disse que era a prova derradeira, não a queda em si, mas a possibilidade de escolher a queda com os olhos abertos. Escher tentou reconhecer nela uma ameaça e falhou. Liora, ao contrário, entendeu a armadilha. A entidade não pedia adoração nem servidão, apenas atenção total. Quem a contemplasse sem preparo perderia o centro de si e passaria a chamar anseio de destino. Foi então que Liora viu, atrás da imagem de Eshet, uma engrenagem cósmica em movimento, ligando êxtase e ruína como se fossem duas faces da mesma chave. Em vez de destruir o selo, Liora o reescreveu. Não expulsou o nome antigo, mas o recolocou no lugar de onde jamais deveria ter sido removido, o território do conhecimento perigoso. A porta se fechou sem estrondo, e a presença de Eshet recuou para a escuridão, não derrotada, apenas adiada. No centro de um santuário esquecido pelo tempo, a Eterna avançava sob relevos antigos de figuras femininas coroadas de fogo. Ela não buscava condenação nem fé, mas compreensão. Queria entender por que certas forças insistem em moldar, em silêncio, a arquitetura invisível do mundo. O salão respirava calor. Não era um incêndio comum, e sim uma chama que não consumia madeira, pedra ou bronze. Consumia hesitação. A cada passo, a Eterna sentia o peso de antigos juramentos, desejos enterrados e promessas quebradas. No altar central, uma chama púrpura tremia sobre uma bacia de bronze envelhecido, como se aguardasse uma pergunta feita há séculos. Então a voz veio, sem corpo e sem pressa. Disse que a sedução não era um desvio do divino, mas uma prova. Explicou que Eshet-Zenonim não se escondia em chifres nem em sombras, e sim naquilo que cada ser tenta negar em si mesmo. Ela não arrastava ninguém à queda. Apenas revelava a porta. A Eterna observou os sigilos gravados nas colunas. Viu neles a obsessão dos magos antigos, que procuravam fórmulas para dominar o desejo, e a ruína dos reis, que imaginavam poder governar almas como governavam exércitos. Aos poucos, compreendeu a ironia cruel do santuário. O verdadeiro poder de Eshet não estava em vencer resistências, mas em tornar visível o abismo que cada um já carregava por dentro.
A voz prosseguiu, mais baixa, como uma confidência. Disse que a liberdade humana termina exatamente onde começa a justificativa. Ninguém é forçado a atravessar o limiar. Cada criatura decide, em seu próprio tempo, se entra no templo do desejo ou se recua diante dele. Por isso a prova é tão difícil. Porque a tentação mais perigosa não é a que vem de fora, mas a que encontra morada no coração. A Eterna permaneceu imóvel diante da chama púrpura. Pela primeira vez, não viu em Eshet uma inimiga, nem uma deusa, nem uma maldição. Viu uma função antiga e necessária, tão terrível quanto inevitável. Viu que a beleza e a perdição caminham lado a lado, unidas pelo mesmo fio invisível que sustenta a criação. Quando saiu do santuário, a noite parecia mais vasta. As estrelas continuavam distantes, mas agora cada ponto de luz anunciava outra ordem de mistérios. A Eterna sabia que aquele ensinamento não era o fim, e sim uma passagem. No alto do firmamento, outra inteligência aguardava sua atenção, governando o mapa secreto dos astros. E assim, ela seguiu adiante, certa de que a próxima resposta estaria escrita não nas chamas da carne, mas na mecânica silenciosa do céu. Come, and see.